Paz do Senhor, irmãos? 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Vamos estudar hoje sobre o amor ao dinheiro. Ora, o dinheiro é algo natural, que precisamos dele para sobreviver. Mas esses dois versículos não estão tratando da naturalidade da vida, da sobrevivência. Eles estão falando do apego exagerado ao dinheiro e do que muitas pessoas fazem para consegui-lo, e a sua vida acaba sendo destruída por causa da ganância do coração. Nós temos as classes na nossa sociedade, temos pessoas que possuem dinheiro porque trabalharam honestamente, porque souberam fazer negócios, investimentos, e essas pessoas foram crescendo, gerando emprego para outras pessoas, enfim. Essas pessoas não entram nessa classificação aqui. A Bíblia está ensinando sobre o ilícito, sobre a ganância e o que muitos fazem para crescer e possuir nas costas dos outros, tirando a dignidade dos outros. Quando você pega a história, você vê pessoas poderosas, mas escravos mantinham a sua vida assim. Escravos construíam sem um pingo de dignidade. Quando você olha para a história, você vê pessoas desfrutando do trabalho dos outros. É dentro desse contexto que a Bíblia está corrigindo esse comportamento. Vamos agora deixar de lado as crenças das pessoas e a maneira como elas decidiram viver. Vamos para o nosso grupo agora, porque os ensinamentos de Jesus são profundos. Os ensinamentos de Jesus são ensinamentos de caráter. Quando você olha para o grupo que seguia Jesus, e principalmente os discípulos, Jesus estava ensinando sobre o reino celestial. A princípio, muitos se decepcionaram, porque se aproximaram de Jesus esperando o quê? Um reino messiânico, mas um reino físico, um reino terrestre. Havia até uma disputa entre as posições que eles teriam nesse reino. Até que Jesus consegue tirar da mente deles o materialismo e consegue colocar na mente deles a visão espiritual, que o reino não era material. Ora, Jesus poderia vir na Terra e ter o maior reino do universo? Poderia. Mas ele não veio implantar o reino material, humano e terrestre. Ele veio implantar o reino espiritual. Claro que é um processo até que as pessoas compreendam isso, e os discípulos também tiveram essa dificuldade. Então Jesus vai ensinando eles de muitas maneiras, com parábolas, com ensinamentos profundos. Jesus explica que onde o coração deles estiver, ali está o tesouro. E Jesus vai orientando os discípulos que eles precisavam viver de maneira tranquila, quieta, sossegada, de maneira sóbria, com aquilo que eles possuíam. Jesus fala da sobrevivência, sobre não vivermos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Jesus fala sobre a beleza natural das coisas, da vida, das flores, do campo, enfim. É um processo até que Jesus tire da mente dos discípulos a necessidade de poder.
Esse é um processo muito importante que todo cristão precisa passar, independente da classe social. Independente se ele seja uma pessoa rica, mediana ou pobre. Você precisa viver com o que você tem sem o apego, que é a avareza. Jesus ensina as pessoas a compartilhar. Jesus ensina a ver a necessidade do outro. Jesus ensina a estender as mãos. Ele está trabalhando o coração, o desapego natural do coração. Compartilhar, cuidar do outro. Então, os ensinamentos de Jesus são muito lindos e profundos. E os discípulos começam a aprender. Claro que no caso dos discípulos, eles têm um chamado pessoal, um chamado específico, que não é o nosso chamado. Mas nós somos conclamados, sim, a estudar a palavra do Senhor e a aprender. Vamos agora deixar esse primeiro nível, vamos ao segundo nível. As pessoas que seguem Jesus, de que maneira elas devem proceder a respeito do dinheiro? Devem administrá-lo muito bem, para não entrar em dificuldades, e seus corações não devem ser um baú, como se tudo o que existisse na vida fosse o poder, fosse o dinheiro. Nós devemos viver com sabedoria, com tranquilidade no coração, priorizando o reino eterno, celestial, porque os ensinamentos de Jesus são para preparar a alma para a eternidade. Claro que dentro da questão da vida natural, nós precisamos do dinheiro para a locomoção, para a viagem, para alimento, roupa, aluguel, para as coisas básicas da vida. E para isso a gente trabalha e consegue ter uma vida natural. Jesus está ensinando a respeito da ganância, do desespero e das loucuras que algumas pessoas fazem para adquirir dinheiro. Qual a necessidade de uma pessoa precisar de ter tanto dinheiro a não ser tentar impressionar os outros com aquilo que ela tem? Perceba, Jesus trabalha a vaidade humana, o orgulho humano. E Jesus está ensinando o seguinte: é melhor você viver em paz do que tentar impressionar os outros. Quando você adquirir algo, deve ser por uma conquista pessoal, você tem um sonho, não há nada de errado nisso, desde que isso não prejudique outras pessoas e desde que isso não seja de forma obscura, ilegal. Então Jesus trata do coração humano e da transparência. Vamos agora para um exemplo bíblico muito importante que está no livro de João, no capítulo 13 e o versículo 29, que diz assim: Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Quando Jesus disse para Judas: vai e faz depressa o que tem de fazer. Mas o objetivo desse versículo é nos demonstrar que Judas era o tesoureiro. Ora, se Judas era alguém com um coração materialista, apegado ao dinheiro, que é isso que nós aprendemos nas Escrituras, por que ele era então o tesoureiro do grupo, se qualquer outra pessoa poderia ser? Nós não podemos afirmar 100%, mas podemos compreender que Jesus estava trabalhando o coração dele, dando para ele todas as oportunidades de aprender a lidar com aquilo que regia o seu coração. Nos ensinamentos, Jesus tenta mostrar para ele e para os outros discípulos
que o que deve reger a sua mente, a sua consciência, é a mansidão, é a paz, é a tranquilidade, é o equilíbrio e o caráter. Porque o caráter, ele está acima das outras coisas. Perceba que defeitos, é possível você conviver com os defeitos de outra pessoa. Com falha de caráter, já se torna difícil. E Jesus não está tratando apenas dos defeitos dos discípulos. Jesus está tratando do caráter. Então, Judas não percebe que ele está sendo testado exatamente naquilo que rege o seu coração. Outro exemplo bíblico muito importante, ainda em João, no capítulo 12. Tem aquela passagem que Jesus é ungido por Maria em Betânia. Olha o que diz o versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e encheu-se toda a casa do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, o que estava para traí-lo? Tem essa observação. Ele diz o seguinte: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? A pergunta dele é legal, a pergunta dele é interessante. Ora, não vou entrar na questão da adoração, vamos ficar apenas na questão do dinheiro. 300 denários era o salário de um ano de trabalho. Imagine você trabalhar um ano inteirinho para comprar um vidro de perfume. Perceba que era algo muito valioso e imediatamente ele questionou: ora, por que derramar isso em Jesus e não vender e não transformar isso em dinheiro para ajudar os pobres? Aparentemente é muito interessante. Versículo 6. Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, conhecendo a intenção do coração de Maria e conhecendo a intenção do coração de Judas, Jesus diz o seguinte: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Claro que aqui já tem uma questão que Jesus se refere ao futuro, à sua morte, enfim. Vamos voltar à questão do dinheiro. Judas não estava interessado em ajudar os pobres. As palavras dele foram um discurso muito bonito, muito comovente, mas a intenção do coração era o quê? Eu sou tesoureiro, coloca-se o dinheiro na bolsa e eu posso tirar a minha parte. Perceba, andava com Jesus, fez parte do grupo principal dos discípulos. Os ensinamentos de Jesus para os discípulos eram de maneira clara, de maneira aberta. Jesus estava ensinando eles a respeito da espiritualidade, do reino de Deus, das coisas futuras e de que a nossa vida ela é temporal. Mas Judas não consegue compreender. Ele quer, dentro desse tempo de vida, ele quer desfrutar, ele quer viver do bom e do melhor, sem pensar nos outros, sem pensar em consequências. Quando eu li para vocês no início, 1 Timóteo 6, 9 e 10, ali fala sobre a concupiscência. O que é a concupiscência? Desejo desenfreado. E muitas pessoas pensam que o pecado ele se restringe às questões sexuais. A Bíblia é muito clara, e isso está em Gálatas, quando fala sobre as obras da carne. Ali nós temos a relação dos sentimentos, do comportamento. Ali nós temos a relação dos pecados sexuais. Mas você precisa compreender também que a sensação de poder, de controle, de domínio, ela também é perigosa e ela tem
destruído muitas pessoas. Jesus deixou claro isso para os discípulos. Dentro do tempo de vida que vocês têm, vivam com tranquilidade, vivam com sabedoria. É melhor viver com pouco e em paz do que ter muito e ter muitas inquietações. Não é isso que a Bíblia diz? Quando alguém faz algo ilícito, essa pessoa pode fazer igual Judas, ela pode ter um discurso belo, ela pode ter um discurso que aparentemente esse discurso está interessado em pessoas, está interessado em ajudar. Mas lá no seu coração, a sua mente, pensamentos, consciência estará apontando ela do que ela fez para que ela pudesse conseguir algo. Quando crescer, e não é pecado crescer, não é pecado enriquecer, desde que seja de maneira justa, séria e de maneira que a consciência não o acuse. Você percebe que Judas anda com Jesus, ele recebe o mesmo tratamento dos outros discípulos, ele recebe o mesmo ensinamento, mas o coração dele é duro, é fechado, é materialista. Vamos trazer para os nossos dias o ensinamento bíblico em redes sociais. Estou falando de pregadores comprometidos com a palavra, não generalize. Púlpitos onde a palavra tem sido pregada por pastores honrados e respeitosos, ela é transmitida. Todo mundo obedece? Não. Por quê? Porque está em abrir o coração, está em aceitar a mensagem, em deixar ela penetrá-la até as nossas entranhas a ponto de promover mudança interior. Por isso que muitas pessoas estão entre nós e são verdadeiros lobos. Não se comportam segundo o que a Bíblia orienta e automaticamente não têm paz de espírito, automaticamente vivem em muitas tribulações, porque não correspondem com aquilo que a palavra nos ensina. Judas é um exemplo de alguém que conviveu com Jesus, mas preferiu o materialismo do que o reino espiritual. E a Bíblia é clara sobre os bens materiais, sobre as necessidades. A Bíblia diz o quê? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você, que é um cristão autêntico, vivo, fiel a Deus, você tem paz de espírito. E automaticamente as conquistas, elas acontecem naturalmente. Você vai trabalhando, você vai economizando, você vai fazendo o que é certo. E no momento oportuno, você consegue adquirir a tua casa própria, o teu carro. Não há nada de errado nisso. Jesus está tratando do coração fechado, duro, ganancioso, materialista. Qual é o fim de Judas? Então, aqui está o problema. Mateus 26 e 14 diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Jesus sabia que ele seria traído? Claro. Eu não vou passar para vocês todos os versículos, mas se você estudar, você vai ver as profecias do Antigo Testamento, falando exatamente do que iria acontecer. Jesus sabia. Quando eles estavam na ceia, que a mesa era em forma de U, e segundo a história, se sentavam em 3 pessoas por mesas, eles pegavam o pão, molhavam numa espécie de molho e comiam. E aí nós temos aquela conversa que Jesus diz: um de vocês vai me trair. E aí começa o questionamento: eu? Sou eu? Quem será? E ficaram nervosos os discípulos. E Jesus diz assim: o que molha o pão comigo. Ou seja, alguém que está do meu lado.
Quem é que estava do lado de Jesus? De um lado estava João, do outro lado estava Judas. E a Bíblia diz que, nesse momento, Judas sai imediatamente porque Satanás havia possuído o seu coração. Entenda a diferença entre os pensamentos e quando você vai cedendo até o momento em que Satanás possui o coração. O que Jesus estava tentando evitar não era a sua morte, porque a morte de Jesus tinha propósito. O que Jesus estava tentando evitar era que Satanás possuísse o coração de Judas. Mas aqui tem algo muito importante: decisão. Não existe essa história de que fulano nasceu bom e fulano nasceu mal. Então, os bonzinhos que nasceram com o coração bondoso, então eles fazem coisas boas. E os maus que nasceram maldosos fazem coisas más. Não existe isso. É decisão, é consciência, é caráter. O que eu vou fazer na vida, os caminhos que eu irei tomar, é decisão do meu coração. Judas andou com Jesus, mas não abriu o coração para Jesus. Depois, quando ele percebeu tudo o que aconteceu, há algumas teses. Algumas pessoas acreditam que ele não tinha noção de que Jesus seria torturado e morto. Não posso afirmar, são teses, de repente até tem fundamento. E algumas pessoas acreditam que quando ele percebeu isso, então ele voltou, tentou renegociar com os sacerdotes, e os sacerdotes disseram o seguinte: essa atitude é tua, nós não temos nada a ver com isso, essa culpa é tua, se vira. Ou seja, ele poderia ter evitado, mas perceba que as coisas não acontecem da noite para o dia, é um processo, é um vício. No caso de Judas, que era ladrão, provavelmente ele não começou a roubar um monte, ele começou a roubar muito pouco, algo quase imperceptível para o grupo, não para Jesus, porque sabia, mas para o grupo, para os seus companheiros. Tudo começa aos poucos, e aí o coração vai se ensoberbecendo, vai se fechando, e a pessoa vai crescendo na sua maldade, até que chega o momento em que ela consuma, em que ela faz realmente as coisas más, já com a mente entenebrecida. Mas é um processo. Durante esse processo, Jesus estava ensinando. Ele poderia ter tomado a decisão correta, poderia ter chegado até Jesus, ter confessado o seu pecado. Ele poderia ter dito para Jesus: eu tenho essa tendência, mas eu quero mudança, eu quero libertação. Ele poderia. E ele teria alcançado vitória. Mas não. Ele permitiu que isso crescesse no seu coração. Lembrando que todo ato tem consequências. Como Judas terminou, cheio de remorso, perturbado, tentou remediar a situação, não conseguiu e acabou se matando. Aí nós temos duas referências da sua morte, que se você quiser, eu tenho outro vídeo sobre Judas ali, você pode ouvir e analisar essas questões. Terminou morto por causa da avareza e da ganância do seu coração. E eu encerro dizendo para você o seguinte: aquilo que nós preparamos aqui é o que nós iremos desfrutar na eternidade. Onde Judas está hoje? Onde ele construiu aqui na terra. E eu quero dizer para você o seguinte: a maior riqueza de um ser humano não são os bens materiais. A vida é uma roda gigante. Hoje a pessoa pode estar lá em cima, amanhã pode estar lá embaixo. Quantas empresas que você conheceu de pessoas poderosas financeiramente e que faliram? Então não coloque a tua confiança no dinheiro. Coloque a tua confiança em Deus. Não deixe o dinheiro ser o senhor da tua vida. Não deixe ele tomar o controle da tua vida, porque vai te destruir. Aí você vai ter que viver como um louco, vivendo abaixo de trapaça, abaixo de mentira, porque o teu Senhor está determinando as regras. Você tem que ser o Senhor da tua vida. Um exemplo bíblico, Paulo.
Sei viver com muito e sei viver com pouco. Em todas as coisas, em todas as áreas, estou instruído. Aprenda com Paulo. Paulo veio de uma família abastada, mas agora no ministério, trabalha para sobreviver, vive com pouco, às vezes precisa de ajuda, entende? Mas estava vivendo por um propósito, fazendo o que era certo. A paz de espírito está acima de um carro. Se você tem condição de comprar um Uno, compre um Uno. Se você tem condição de comprar uma caminhonete, tudo bem. Mas desde que isso não destrua a tua vida, desde que isso não te traga tribulação, opte por viver em paz. Nós não precisamos impressionar ninguém, isso é liberdade. No momento em que você precisa ter algo para impressionar alguém, você já é escravo. E é essa liberdade que Jesus nos ensinou a viver de forma tranquila, calma. Quando você coloca a cabeça no travesseiro e você consegue dormir, relaxar, porque você tem consciência de que Deus está cuidando de você, de que você está fazendo a tua parte, trabalhando e de que você irá prosperar. Prosperidade não é apenas ter coisas materiais. Prosperidade é crescer interiormente, mentalmente, espiritualmente, a ponto de pensar fora das tuas carências e das tuas necessidades. Jesus propôs essa liberdade para Judas, ele não entendeu. Mas a palavra nos traz essa proposta hoje. Seja livre das tuas necessidades. Como eu vou fazer isso? É um processo. Comece a orar e a pedir ao Espírito Santo que te guie, que te oriente, que te dirija e você viverá uma vida de paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.